festa em honra do Senhor Bom Jesus. No meio desta tarde, soubeste tirar tempo para te festejar aquele que é o nosso Deus, o Senhor Bom Jesus. Que esta missa de festa caia no agrado do coração de Deus, para que Ele possa abençoar as vossas famílias, possa abençoar este povo trabalhador da criação velha, possa abençoar a grande fé que ainda conservais no vosso coração. Vamos pedir ao Senhor que nos perdoe se às vezes queremos ver nele mais que um milagreiro e não sabemos ver nele um companheiro de viagem, um Deus que está sempre connosco todos os dias. Peçamos ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas faltas neste dia, para que a festa do Senhor Bom Jesus possa deixar-nos marcas felizes. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-nos os filhos de Israel: antes tivéssemos comido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas da carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-vos: ao cair da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então conhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Mão, quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como refrão, nós vamos cantar. Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Nós ouvimos e aprendemos. Os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. Pronto. Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, hoje o que vos digo e aconselho em nome do Senhor: não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendeste a conhecer a Cristo, se é que dele o vistes pregar e sobre ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o meu chefe. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a gente. Aleluia, aleluia.
tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficaste saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto que os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu, para dar vida ao homem e ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Sentai-vos. Estamos no último dia do período de preparação para a festa do Senhor Bom Jesus, da criação bem. Por um bocadinho que eu sei da vossa terra, por aquilo que tenho lido, enquanto ando por aqui por estas bandas, consta-me que vós sois um povo de genica, um povo com vontade de viver e um povo que luta pela vida. Ainda bem. E que é um povo praticante, que é um povo das poucas partes da ilha, ainda realmente vem prestar o culto ao Senhor Bom Jesus. Ainda bem. Realmente apraz-nos estar esta colaboração, este intercâmbio existente entre toda a gente desta terra. Vê-se que há aqui crianças, há aqui jovens, há aqui adultos, há aqui um grupo coral, volto a dizer, tenho pena de estar atrás das minhas costas, mas é boa gente. Gente com vontade de louvar o Senhor, conforme sabe, sem peneiras. Isto é que é importante. Às vezes podemos saber muito, conhecer muitas coisas, mas não é o muito conhecer de louvar a Deus, mas é o muito dar-se a Deus que é importante. Vós estáis para celebrar o 2º centenário desta vossa terra. Ainda bem que Deus está a ser louvado nos vossos projetos e na vossa vida. Hoje vamos terminar, encerrar este tríodo de oração, de preparação para a festa do Senhor Bom Jesus. Significa que a partir de hoje acabou tudo. É? É ou não? A partir de hoje acabou. Acabaram-se as festas do Bom Jesus, Sr. Padre. Finalmente. É? Não. Hoje, quando acabar a procissão e a missa, começam as festas de Bom Jesus. Na casa de cada um. Na vida de cada um. E esse é que é o Bom Jesus que interessa. O resto, parece mal não vir. Parece mal não estar. Parece mal não ir atrás do Senhor Bom Jesus. Mas o que fica é aquilo que nós guardamos depois de tudo acabar. Quando acaba um casamento, começa. Quando acaba uma ordenação sacerdotal, começa a vida do Padre. E aí é que nós damos provas daquilo que valemos diante de Deus. Isto é importante. Ora bem, Jesus Cristo, o bom Jesus, veio substituir quem? Quem é que veio preparar os caminhos do Senhor? Oh, gente desta terra. Quem foi o profeta? Começa com Jó. Foi São João Batista.
São João Batista foi aquele que saltou de alegria quando? Quando Nossa Senhora visitou a sua prima Isabel. Quem era Isabel? Era a mãe de Francisco, não era? Era a mãe de São João Batista. E São João Batista logo se alegrou pela presença de Jesus. E foi um profeta que preparou os caminhos para Jesus. Jesus conheceu São João Batista. Viveu com ele? Sim ou não? Viveu com ele ou não? São João Batista viveu com Jesus? Claro que viveu. Onde é que São João Batista batizava? No Rio? Onde é que Jesus foi batizado? No Rio? Jordão. Por quem? Por São João Batista. Só que São João Batista preparava o povo para receber o batismo de Jesus. Qual era o batismo de Jesus? Era o batismo do... Temos muita noção aqui no Espírito Santo. Vamos a todos. Batismo feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá vida. E São João batizava na água. E Cristo batiza no Espírito. E então, São João Batista começou a ficar para trás e Jesus começou a avançar. Porquê que João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, aquele que vem tirar o pecado do mundo, aquele a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. E então retirou-se João Batista e apareceu o grande profeta, o Senhor bom Jesus. João Batista falava de Deus com medo, o povo tinha medo de Deus. E Jesus disse: não, eu não venho trazer um Deus do medo, eu venho trazer um Deus do força, do amor, o Deus do amor. E é Ele que apresenta o Pai do céu como sendo um Deus do amor. E tudo aquilo que estava contra o Deus do amor, Jesus não aprovava. Jesus dizia sempre: eu sou filho do Deus do amor. E ele chamava ao Pai Papá, Abba, Papá, Paizinho. E sempre se dirigia ao Pai do céu com muito carinho. E fez tudo para que Jesus, para que o Pai do céu fosse conhecido. E realmente, este amor de Jesus Cristo ao Pai do céu interpela-nos. Jesus retirava-se muitas vezes para rezar ao Pai do céu. Muitas vezes. Nas grandes orações, nas grandes preocupações de Jesus, antes de escolher os apóstolos, ele retirou-se para o monte para rezar, para escolhê-los da melhor maneira. E enquanto, vamos lá entender isto, no tempo de Jesus, um jovem, para poder ser chamado mestre, tinha de ter andado com um mestre 30 meses, 30 dias, ou melhor, estou a dizer mal, 40 dias, 40 meses ou 40 anos. E só depois de andar 40 dias, ou 40 meses, ou 40 anos com um mestre, estava autorizado para repetir a lição do mestre. Quem quisesse ser doutor, tinha que ir atrás dos doutores para aprender com eles. E com Jesus, como é que Jesus fez? Totalmente ao contrário. Enquanto os alunos iam atrás do mestre, com Jesus como é que foi? Foi o mestre que veio atrás dos alunos. Quem é que andou atrás dos apóstolos? Foram os apóstolos que andaram atrás de Jesus ou foi Jesus que chamou os apóstolos? Tudo começa a virar. Enquanto os alunos com o mestre aprendiam para depois dizer: sou o seu doutor, todos tiravam o chapéu, porque sabiam a lei, com Jesus, é Jesus que vai procurá-los e diz: a ninguém chameis mestre nem senhor. Mestre é só um. Quem era? O Pai do céu. E quando toda a gente pensava que Jesus ia passar ali um canudo, passar ali um diploma, o que é que Jesus diz? Quem não vive para servir, não serve para viver. O maior entre vós é aquele que serve. E os apóstolos começaram a pensar: que é isto? Então agora nós vamos ser humildes, já não vamos ser doutores. E Jesus diz: o doutor e mestre é só o Pai. Quem serve, quem está ao serviço dos outros, quem luta pela felicidade dos outros, esse é que é o Senhor e Mestre. E digo mais: quem eram os apóstolos? Eram todos doutores, professores, engenheiros, não eram? Eram ou não eram? Quem eram os apóstolos? Olha, Pedro era o chefe dos pescadores, teimoso como uma porca. São Pedro era muito teimoso, mas tinha um coração grande.
Mateus era cobrador de impostos. Tinha fama de roubar. Mateus, o único que era esperto e que tinha um curso era São Lucas, que era médico. E os outros eram lavradores. Eu acho que poderes dizer, pá, mas porquê é que Jesus escolheu esta gente? Eu explico. Jesus escolheu 12 apóstolos, todos de condição diferente, para simbolizar o quê? Que todos nós temos lugar à volta de Deus. Quer seja padre, não seja padre, médico, sapateiro, lavrador, limpador de ruas, todos temos direito de seguir Deus. E não são só os mestres, nem os espertos, nem os seus doutores. Todos! Quem é o maior doutor? É aquele que for mais? Mais? Que é humildade? É para ler-me? Não. A humildade é saber que tínhamos muitos motivos para ser o mais importante, mas acabamos por ser os mais simples. E Jesus Cristo fala muito em linguagem de serviço. Servir. Isto é importante. Olhem que hoje seguir Jesus Cristo não é para todos. Eu lembro-me de um jovem que queria ir para a Índia, queria ser missionário. Então disse na discoteca aos seus colegas: opa, eu quero ir para a Índia, quero ser missionário. E vão assim os rapazolas da sua idade: o quê? Para a Índia? Tu estás maluco? Tu não vais para a Índia. E logo vais de barco, atravessar o mar. Olha que o teu tio morreu no mar. Olha que o fulano morreu no mar. Olha que ciclano morreu no mar. Tu não vais, pá. Tu ainda vais morrer, sejas Palermo. E queriam desviar o rapaz da sua vocação. Até que o rapaz encheu-se tanto, que disse, perguntou assim: olha lá, o teu tio onde é que morreu? O meu morreu na cama. E o teu? O meu também morreu na cama. Ah, tu e a tua mãe? A minha mãe morreu na cama. Não te deites, nunca vais para a cama. Não estás perdido. Anda sempre de pé. Quando nós não temos Deus no coração, tudo nos mete medo. Mas a Jesus, ao bom Jesus, ninguém meteu medo. Ele seguiu o seu caminho, sempre em frente, sempre determinado. E olhar, ele exige algumas coisas que é importante que conheçamos. A primeira condição que Jesus põe aos discípulos para o seguirem, sabes qual é? Radicalidade. O que é ser radical? É fazer uma opção. Para não acontecer com o outro que no casamento lhe perguntava: então, estás disposto a aceitar a Maria como tua esposa? E ele dizia: estou, mas eu queria a madrinha. Isto não é radicalidade. Isto é mentira. É fingimento. Radicalidade é opção, decisão. Por isso é que Jesus diz no Evangelho: aquele que lançar a mão ao lado e olhar para trás não é digno de mim. Quem lançar a mão ao lado e olhar para trás não é digno de mim. E há muita gente que lança a mão ao lado e olha para trás. E Jesus é radical. Ou eu ou outro. E isso é importante. Nós vemos no casamento, quando é que as coisas dão para o torto? Quando a gente diz amém a um e Pai Nosso a outro. Não. Quando se decide, decide-se. E é importante. Um rapaz, quando faço um casamento e vejo um rapaz e uma rapariga nervosos, eu digo logo: ótimo, estás nervoso porque estás a levar isto a sério. Ou estás nervoso porque nunca puseste os pés na igreja. Estás atrapalhado para não fazer má figura. E é. Ou nervosos, sério, ou nervosos porque não podemos fazer má figura. Isto é verdade, má figura. Queres ver como é que se faz má figura? Falei há dias no casamento de uma pessoa muito importante no continente. E o homem, muito culto, muito esperto, para aquilo que ele queria, mandou publicar no jornal: missa do 7º dia da minha esposa querida. E encheu a igreja. E ele, no fundo da igreja, encostado às colunas, a ver quem entrava e quem saía na missa. E eu lá fiz uma homilia, lá rezei a missa. Cheguei ao momento da paz, e eu disse no momento da paz: bem, vamos saudar-nos da paz de Cristo, para que seja Jesus Cristo a nossa única riqueza e a fonte da nossa paz. E toda a gente começou a saudar a paz de Cristo. Os amigos dele foram ao fundo da igreja para lhe dar a paz e ver a resposta dele: obrigado por teres vindo, já vais embora. Ver a paz, ver a cabeça daquele homem, onde é que andava. Não estava na missa. Estava a contar quem tinha vindo. Porque era bonito ver muita gente. Já vais embora?
A paz, afantochada às vezes, não é louvor a Deus. Não basta pôr presente, gente. Não basta pôr presente. Há muitos gestos nossos que não agradam ao coração de Jesus. É verdade. Não vale a pena. A melhor posição que Deus quer é a nossa vida. O melhor odor é a nossa vida. E então sim. Hoje, ainda repito mais alguma coisa daquilo que Jesus disse aos discípulos. Além de ser radical, segui-lo sem condições, Jesus acaba por dizer: é preciso amar incondicionalmente. Amar é não escolher nada de especial. Amar é fazer aquilo que é preciso sem esperar nada em recompensa. Amar as coisas que se fazem. Ora, repareis que hoje as pessoas com muita dificuldade amam a vida, Cleber. Reparai, a gente pergunta a uma pessoa: então, fulano, você hoje fez um trabalho impecável. E a pessoa diz: quer remédio? Oh, fulano, você hoje realmente fez uma comida impecável. Quer remédio? Senão o meu marido cai em cima. Oh, fulano, você hoje quer remédio? E reparais que hoje as pessoas passam a vida com remédio na boca. Quer remédio? Quer remédio? Quer remédio? Até o amor. Quando se ama, não há remédio. Ama-se ainda mais. E Jesus Cristo diz: é preciso fazer a vida, dar a vida por amor, não por interesse. Quando os discípulos chegaram a casa, e todos contentes e todos eufóricos, a dizer: oh Senhor, foi tão bom, toda a gente gostou de nós, Jesus respondeu: trabalhai, mas para que os vossos nomes fiquem escritos no céu. E é no céu que devem ser escritos os nossos nomes. Não é na terra. Na terra aparecem os nossos nomes muitas vezes, ficamos contentes porque vemos o nosso nome no jornal, numa rua, ou porque somos de uma comissão tal. Trabalhai para que os vossos nomes fiquem escritos no céu. O resto, mais valem palmas do que palmadas. E às vezes vamos muitas palmadas, porque andamos à procura de palmas. Trabalhar para que o nosso nome fique escrito no céu. Outra coisa que Jesus pede aos apóstolos é que sejam homens de perdão. Quando perguntaram ao Papa Paulo VI qual foi o dia, ou qual é o dia mais importante da sua vida, o Papa respondeu que o dia mais importante da sua vida foi o dia em que ele ajoelhou pela primeira vez. E dizia ao Papa: de joelhos é que nós somos grandes. Quando caímos de joelhos é que nós somos grandes. E é verdade. Pode reparar que às vezes entramos na igreja, mal nos custa para dobrar um bocado o joelho. Ai, dói muito. É assim, 3 pancadas. Se fosse uma nota de 1000 escudos, íamos de gatas atrás dela. E já ninguém, não devia nada a ninguém. É de joelhos que nós somos grandes. De joelhos, quem é que se ajoelhava diante do Senhor? Eram os escravos. Quem é que se ajoelha diante de Deus? Somos nós. Escravos de quê? Do pecado, da indiferença. E quando nós nos ajoelhamos, é a mesma coisa que dizer: Senhor, só Tu és grande. E é importante. Ora bem, não me vou cansar. Queria dizer-vos que o melhor e mais bonito da nossa vida é o que está por dentro do coração. O nosso bom Jesus é um Deus com um coração grande. E o que importa é realmente o coração que nós pomos naquilo que fazemos e não apenas os gestos exteriores. Quereis saber? Dom Helder da Câmara, um bispo brasileiro, passou a vida toda a fazer o bem, a recolher os pobres da rua. Dom Helder da Câmara ganhou muita fama e toda a gente queria ouvir o bispo falar. Ele enchia os estádios de multidão para o ouvir. Até que, a certa altura, os jornalistas foram ter com ele e perguntaram: Dom Helder da Câmara, quando tens de intervir, quando tens de falar à multidão, não ficas vaidoso? Não ficas assim vaidoso por saber que toda a gente te segue, gosta de ti? Sabes o que é que respondeu o bispo? Quando eu tenho de fazer uma conferência e enfrentar as multidões, eu lembro-me sempre da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e faço esta oração: Senhor, que neste estádio eu seja apenas o burrinho que te transporta. Nós somos os burrinhos que transportamos de Deus. Deus serve-se de nós para ir mais longe, mas sem Deus somos uns burrinhos, sem gosto, sem vida. Mas porque Deus está em nós, somos um instrumento para chegar até junto
dos outros. Podia dizer muitas mais coisas, mas não vos quero cansar. Fiquei a cheia de areia. O Senhor bom Jesus não quer admiradores. Até os ateus admiram o homem Jesus, mas não o seguem. Cristo não quer admiradores, quer seguidores. Seguir é pôr-se a caminho. Não é ter a minha fé. Não podemos dizer que eu tenho a minha fé, Senhor Padre. Não. Quem diz assim, diz mal. Eu não tenho a minha. Eu tenho a fé na igreja. Tenho a fé que Deus me deu. Não é a minha fé. É a fé em Deus. E então, mesmo que a vida dê para o torto, tudo é importante e tudo tem uma explicação. Bem, peçamos então ao Senhor bom Jesus que nos ajude a descobrir o sentido verdadeiro da fé que nós temos no batismo e que nos ajude a levá-lo, a pô-lo em prática na nossa vida no dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Creio em um só Deus,